Então eu começo por aplicar um primer para sombras e podem utilizar qualquer primer que vocês tenham em casa. O que eu utilizei foi o da Elf e vou aplicá-lo em toda a pálpebra móvel com o meu dedo. Logo de seguida vou aplicar uma base branca que vai ajudar a dar mais vivacidade às cores que eu vou aplicar a seguir. Esta base pode ser um lápis branco, existem muitos lápis, desde que sejam cremosos e que deem para espalhar facilmente. Todas as cores que eu vou utilizar neste tutorial, todas não, quase todas, excepto uma, são da minha paleta de 88 cores da Blush Profissional. Portanto, se tiverem uma paleta igual a esta, podem utilizá-la. Eu vou começar por aplicar uma cor azul clara. É um azul meio esverdeado, com um tom ligeiramente esverdeado. Eu vou aplicar em 2/3 da minha pálpebra. Vou deixar apenas o cantinho externo sem aplicar a sombra. Logo de seguida eu vou aplicar no côncavo, mesmo por cima de onde nós terminamos a aplicação desta sombra azul, vou aplicar uma sombra castanha de transição. Na verdade a sombra que eu utilizei não foi a que eu apontei, foi a sombra de cima. Portanto, se quiserem seguir exatamente o que eu fiz, a sombra que eu utilizei foi a sombra de cima, apontei a de baixo por engano, e com um pincel de esfumar, que é o E25 da Sigma, eu vou aplicar esta cor no meu côncavo para servir de cor de transição. Ou seja, vai ajudar a esfumar muito melhor todas as outras cores que eu vou aplicar a seguir. De seguida, com um outro pincel também de esfumar maiorzinho da Sigma, não tenho aqui o número neste momento, mas eu vou aplicar esta cor castanha, um castanho um bocadinho mais escuro. Esta foi a única cor que não é da paleta de 88 cores que eu utilizei, é de um duo de sombras da Catrice, e eu vou colocar depois uma lista com todos os produtos para poderem confirmar o nome dos mesmos. Eu vou aplicar esta sombra apenas no canto externo, onde nós tínhamos deixado sem sombra por aplicar, aliás, e vou esfumar fazendo este puxadinho. Depois, de volta à paleta de 88 cores, eu vou utilizar a sombra preta e com um pincel no corte na diagonal, eu vou fazer um delineado. Não é nada perfeitinho, é apenas para depositar essa cor preta no canto externo e puxar ligeiramente para fora. Depois, novamente com o pincel de esfumar, o E25, eu vou então esfumar essa sombra preta juntamente com a sombra castanha para dar então aquele efeito degradê. Não se esqueçam, não é, de conferir sempre com o outro lado que fizeram primeiro, para que realmente a maquilhagem fique idêntica nos dois olhos. Convém. O esfumar é um dos passos mais importantes de uma maquilhagem, por isso demorem o tempo que acharem necessário até realmente conseguirem obter o esfumado ideal para vocês. De
De seguida, agora sim, utilizando esta cor castanha, aqui provavelmente vocês não conseguirão perceber bem, mas entre a transição do castanho e do azul criou uma cor castanha clara, e então eu vou utilizar esta sombra castanha exatamente aí nessa interseção para intensificar, não é, o efeito degradê das sombras. Logo de seguida passamos então à aplicação do nosso delineador líquido. O delineador que eu estou a utilizar é o Liner Ink, aliás, peço desculpa, o Liner Ink da Essence. Não é à prova d'água, mas é um delineador muito bom mesmo. A técnica que eu costumo utilizar para colocar o delineador é exatamente como vem aqui. Eu faço uma linha reta no canto externo e depois vou juntar a linha que eu puxei desde o canto interno, não é? E vai criar ali um triângulo, e depois é apenas preencher esse triângulo com o delineador e tem então o vosso delineado de gatinho feito. Depois é apenas corrigir o que for necessário. Eu aqui puxei demasiado, mas como vão ver já a seguir, eu com uma toalhita vou realmente corrigir aquilo que não ficou como deve de ser. Depois eu vou então aplicar um lápis preto na linha d'água. E logo de seguida, para esfumar ligeiramente essa cor preta, eu vou aplicar novamente aquela sombra de castanha da Essence, da Catrice, aliás, em toda a pálpebra inferior. Agora eu vou então corrigir as minhas sobrancelhas. O lápis que eu estou a usar para esse efeito é o Eyebrow Stylist da Catrice, na cor mais escura. A minha correção das sobrancelhas não é nada muito dramático, até porque eu gosto que fique o mais natural possível. Agora eu vou fazer algo que foi a primeira vez que eu experimentei fazer, que foi iluminar abaixo da sobrancelha com um corretor primeiro. E o corretor que eu utilizei foi daquela paleta de corretores da Elf. Utilizei o mais claro, que é logo o primeiro. Aplico na zona por baixo da minha sobrancelha. E logo de seguida vou aplicar esta cor, que é um amarelo torrado, que é para selar, não é? Para que o corretor mantenha-se no sítio. Eu gostei muito de utilizar esta técnica do corretor para iluminar, porque acho que deixa o look com um ar muito mais clean, por assim dizer. Por fim, eu vou apenas aplicar a minha máscara de pestanas nas pestanas superiores e também nas pestanas inferiores, e teremos então o look pronto. Eu a seguir vou apenas preparar a minha pele, aplicar a base, corretor, blush e por aí fora, e já vemos então o look final. Espero que vocês gostem.